E na época eles ficavam bastante incomodados com isso, quiseram fazer um cinema mais autêntico. E o próprio cinema novo teve o pessoal mais se envolveu mais diretamente com a política e o pessoal mais na questão estética, né? E essa questão política surgiu mais ou menos na mesma época, inclusive, da peça. A peça era dos anos 50, dos anos 60, final dos anos 50, o cinema novo surge mais ou menos na mesma época. E bom, e aí o cinema é um pouco isso. O cinema é a parte técnica, né, que a gente pode conversar também, já que no Cineclube a gente vai passar informações sobre o cinema, mas também tem toda essa parte de conteúdo, né, que é muito importante também, especialmente para essa turma que achava que o cinema não era só entretenimento. Isso aconteceu lá em São Paulo, né, no ABC, apesar de ele ter dito ali que não era em São Bernardo, ele fala bem claro isso, mas ele é bastante inspirado no que acontece lá, que aconteceu lá naquela época. Para falar um pouquinho sobre como é aqui, né, que a gente vê, e isso aconteceu lá na virada dos anos 70 para os 80, em outro lugar, hoje, como é que está? Ou como é que é a história disso aqui perto da gente? Aqui a gente tem comerciário, tem industriário, a gente tem mais contato com o pessoal do comércio. Para falar um pouquinho disso, eu convidei o Ricardo. O Ricardo pode falar um pouquinho como é que é a nossa realidade, como é que é a nossa história de movimento sindical aqui em Tubarão, né, que tem bastante experiência com isso. De repente podia dar um relato aí para o pessoal. O que tu acha, Ricardo? Pode falar um pouquinho? Não? Fique à vontade. Então, boa noite. Quero sentar aqui na frente. Não, eu acho que tranquilo, assim, é legal que a gente vai conversando e tal, mas mais confortável para todos. Sou Ricardo, sou acadêmico de Direito e estou no sindicato comerciário, funcionário da empresa Angelona e diretor do sindicato há 9 anos, participando do movimento sindical. Entrei um pouco cedo, tinha 17 anos quando entrei no sindicato, então a minha formação política praticamente toda construída pelo movimento sindical. É legal a gente ver o filme, eu não conhecia, o Paulo me convidou para vir participar, eu disse, eu queria assistir antes, não conseguia achar na cidade o filme, e dei uma fugida rapidinho para ir lá responder chamada na aula, pelo menos levar a presença, e poder participar aqui com vocês. Então eu perdi uma partezinha ali, o primeiro fato das greves ali eu perdi, mas deu para pegar o contexto do filme e dá para a gente fazer um bom papo, pelo menos. Eu vou me ater um pouco mais às questões ideológicas, o conteúdo político que o filme tem, porque é um pouco a minha área, né, e parte de cinema eu sou bastante cru e não tenho quase a parte técnica de cinema, fico para vocês ficarem à vontade de preocupar. Mas eu acho mais legal assim, a gente trocando uma ideia de fato, né, trocando algumas impressões, para que a gente possa fazer um diálogo. Né. Então, acho que ali retrata a efervescência do movimento sindical no Brasil, que se deu em torno dos anos 70 até 80. Né? Politicamente, na história do nosso país, se atribui, inclusive, a abertura política, né, de 85 ao movimento sindical. Era o único movimento organizado que fez um enfrentamento mais incisivo. Né? Claro que ele resultou de vários outros movimentos, movimento estudantil, o próprio movimento pela reforma agrária estava dentro desse contexto, mas foi o movimento sindical que conseguiu capitanear, né, no final dos anos 70, essa luta, essa resistência, né, até porque estava se transformando aí o mercado de trabalho, principalmente no nosso país, os grandes centros se construindo, se consolidando naquele momento e tendo as grandes greves no Brasil. No movimento mundial, o ápice do movimento sindical foi no final de 1890, por ali, onde teve as maiores lutas, as maiores reivindicações. Algumas coisas a gente até nos assusta, assim, vendo, né, a morte de algumas pessoas ali no movimento, um pouco até me parece de impunidade, né, ali a polícia resguardando até os capangas dos empresários e tal, mas isso é uma coisa que ainda é muito comum no dia de hoje. Porque na nossa região a gente acaba não vendo muito isso, mas se a gente se reportar um pouquinho mais atrás, 2 anos, morreu 4 fiscal do Ministério do Trabalho lá no Acre, onde estava fazendo uma investigação do trabalho escravo e tal, do trabalho das crianças lá, né, infantil. Então é uma realidade que não está muito distante de nós, a gente poder observar um pouco mais abrangente. Né? E o contexto é esse, eu acho que o foco principal do filme é a questão da luta de classes.
ali está bem colocado, bem claro. E muitas vezes a gente se esquece de observar isso no dia a dia. A gente acaba achando legal uma novela, uma distração, mas que ela passa um conceito extremamente elitista ou defendendo uma visão de sociedade pura e simplesmente como se fosse a melhor e esquecendo toda a parte que está, o restante da sociedade que está refém desse sistema. E eu acho que o filme traz uma crítica nesse sentido, traz uma discussão bastante séria, que é presente no dia a dia. É um filme de 20 anos, mas que a gente, vários, não com a intensidade que está no filme, mas vários fatos que acontecem hoje semelhantes no dia a dia da gente, né? Aquela pessoa que se conforma no dia a dia e esquece de lutar, de tentar resistir, né? O comodismo da sociedade. Eu acho que isso, desde antigamente, está muito presente, né? E a luta, algumas vezes, as pessoas são, de fato, sofrem a violência física. Hoje eu acredito que a violência está muito mais no campo da moral, a violência até mesmo e a dominação ideológica. Eu acho que ela traz até problemas mais graves do que antigamente, que a gente ainda tinha focos de estudo, e hoje os focos de estudo estão cada vez menores, e isso é bastante claro. Eu acho que a visão da sociedade, esse processo de luta, de transformação, é bastante caótica nos dias atuais. A gente vê ali como está a repressão, mas hoje, quantas pessoas não estão criticando a greve dos bancários neste momento? O desconforto de precisar fazer uma coisa. Lembrando que a greve, como uma das próprias pessoas do filme diz, é um direito de luta, uma reivindicação legítima do trabalhador e tal. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia da sociedade. A luta não está tão grande na disputa física em si, mas muito mais no campo ideológico. E essa disputa é uma disputa muito sorrateira, porque você precisa ter uma compreensão bastante clara da sociedade para poder identificar essa disputa. Muitas vezes a gente é levado, por falta de informação, Hoje em dia os sindicatos, eles são muito diferentes. Ali não aparecia o sindicato, não aparecia reunião nenhuma. O sindicato dessa época para o de hoje é bem mais organizado, ele tem uma ação mais efetiva, consegue conscientizar mais os trabalhadores, consegue se impor mais contra os patrões, ou ainda está... Como é que é hoje? É bastante difícil fazer essa relação. Assim, se tu pegar na questão de institucionalização do movimento sindical, ele é muito mais organizado. Naquela época ali do filme não podia ter sindicato, por isso que eles estavam saindo da ditadura, estavam entrando aí. Até aquele momento o trabalhador era proibido de ter sindicato. Os sindicatos só foram criados oficialmente no Brasil depois dos anos 80. Como iniciou o movimento sindical no nosso país? Os primeiros registros são em torno de 1890, por ali, pelo movimento anarquista. São os primeiros, por incrível que pareça, as mulheres são as primeiras lutadoras, não só do nosso país, mas do mundo. Os primeiros registros de greves que tem na Europa eram as mulheres dos operários que estavam nas fábricas e elas na porta reivindicando que eles fossem para casa, que não aguentavam mais o marido trabalhar 16, 18 horas, que era naquela época. Então, bem que assim, um pouco da história a gente precisa ter claro também que ela é contada sempre por quem vence, então tem que fazer algumas ressalvas. Mas, assim, existe uma grande corrente dentro do movimento sindical que atribui os primeiros movimentos reivindicatórios às mulheres, e a principal líder feminina é Rosa Luxemburgo, esse nome mais evidente daquele período e tal. Logo em seguida, aí os homens começam a participar, aí tem vários nomes e vários momentos que ficaram para a história, a questão do 1º de maio, que foi a violência lá com mais de 300 trabalhadores em Chicago, a própria morte das mulheres no dia 8 de março, que todo mundo comemora, mas pouquíssimas pessoas sabem, quando as mulheres foram acorrentadas dentro de uma fábrica. Primeiro elas fizeram uma greve, não queriam trabalhar, o empresário pressionou para que elas trabalhassem, senão demitiria todas e contratasse outras. Elas se negaram e ocuparam as suas máquinas dentro da fábrica e não saíram da fábrica, para que ele não pudesse substituir as trabalhadoras. Aí o que ele fez? Acorrentou a fábrica e botou fogo na fábrica inteira. Então o dia 8 de março traz essa história,
né? E essa disputa era bem acirrada. E o movimento ele era todo, né,